Todo homem que já passou dos 40 conhece aquela sensação de treinar peito e sair com a impressão de que nada mudou. O peso sobe, o suor escorre, mas no espelho o resultado é sempre o mesmo. Um peito sem forma, achatado, sem a profundidade que você gostaria de ver. O problema não está na sua disciplina, mas na rotina. Uma rotina que parece correta, mas que na prática é proibida para quem busca crescimento real. Esse tipo de treino clássico, repetido como um mantra em muitas academias, é justamente a porcaria que trava a sua evolução. Ele até dá a ilusão de progresso, mas só fortalece os ombros, desgasta as articulações e deixa o peitoral em segundo plano. É por isso que, depois de meses ou até anos, o peito continua sem volume, sem largura e sem definição. A verdade é dura. Insistir nessa sequência segura é como tentar construir uma parede colocando tijolos apenas de um lado. O resultado sempre será torto, incompleto, insatisfatório. Hoje você vai descobrir por que abandonar esse vício de treino abre caminho para uma rotina mais inteligente, aquela que ativa cada parte do peitoral, faz o músculo crescer de forma rápida e visível. Antes de avançar para os detalhes, verifique se já está inscrito no canal. E me diga nos comentários, você é do time que treina peito há anos e não vê evolução? Então escreva a palavra travado. Mas se já conseguiu quebrar essa barreira e sentiu o músculo finalmente responder, comente crescendo. O primeiro exercício que realmente separa um peito comum de um peito cheio, largo e impressionante é o supino inclinado. Ele não é apenas mais uma variação do supino, é um movimento que dá ao peitoral superior aquele aspecto de peito cheio, que salta até por baixo da camiseta. Quando o banco está inclinado entre 30 e 45 graus, o foco muda completamente. Em vez de descarregar todo o esforço no peitoral médio, você ativa de forma direta a região clavicular, a parte do músculo que molda a transição entre peito, ombros e pescoço. É essa área que cria a ilusão de volume, que preenche o tórax e dá ao corpo uma postura muito mais atlética. A execução, porém, é o ponto decisivo. Muitos homens acreditam que basta deitar e empurrar o peso, mas é exatamente nesse detalhe que o exercício se torna, ou ouro, ou desperdício. Escápulas bem retraídas, pés firmes no chão e descida controlada até que os braços fiquem paralelos ao solo. A subida não deve ser um impulso desleixado, mas uma contração consciente, como se o peito estivesse espremendo o peso para cima. A escolha da ferramenta também muda na experiência. Barra permite trabalhar com mais carga e criar sobrecarga progressiva de força. Halteres oferecem liberdade de movimento e corrigem desequilíbrios entre os lados. Máquina inclinada dá mais segurança e é excelente para quem está retomando os treinos. Cada variação tem o seu valor, mas o que importa é a constância e a técnica. 3 séries de 8 a 12 repetições, com pesos que desafiem, mas não quebrem a execução, são suficientes para estimular um crescimento sólido e seguro. E antes de irmos para o próximo exercício da melhor rotina, aproveite para fortalecer também este canal. Curta este vídeo agora mesmo. Isso mostra para o YouTube que você valoriza esse conteúdo e ajuda a levar esse conhecimento para mais homens como você. Se o supino inclinado é a engrenagem que ativa a parte superior do peito com carga externa, flexão declinada é a versão desafiadora que transforma o próprio corpo em peso. Simples à primeira vista, mas brutalmente eficaz quando executada com consciência. Colocar os pés elevados em um banco muda completamente o vetor da força. O corpo, que antes se movia de forma quase horizontal, agora se projeta em um ângulo que direciona o esforço para fibras que muitos homens ignoram. É como virar a gravidade contra si mesmo. O peito superior é forçado a trabalhar mais, enquanto ombros e tríceps entram como coadjuvantes. E há algo poderoso nessa ausência de máquinas ou barra de liberdade, mas ao mesmo tempo expõe qualquer falha de técnica. Se o abdômen não estiver firme, a lombar cede. Se os ombros subirem em direção às orelhas, a força se perde. O corpo precisa formar uma linha reta, dos calcanhares à cabeça, como se fosse uma tábua rígida. Cada descida controlada é um lembrete de que a força não vem só dos músculos, mas também da disciplina em manter a postura. A intensidade pode ser ajustada de formas inteligentes. Quanto mais alto o apoio dos pés, maior o desafio. Quanto mais devagar a descida, maior a tensão acumulada no peito. E para aqueles que acreditam que só pesos pesados constroem músculos, a surpresa está em sentir o peitoral queimando com 12 ou 15 repetições bem executadas, sem precisar de nada além de um banco e o chão. A flexão declinada é um lembrete prático de que simplicidade não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é a prova de que, quando o ângulo certo encontra a técnica correta, até o exercício mais básico se torna uma arma, poderosa para esculpir o peito. Se faz sentido para você não apenas conquistar um peito mais largo e definido, mas também recuperar a força, a disposição e a estabilidade que o corpo precisa depois dos 50, o livro digital Acabou a Fraqueza, o método natural para reconstruir músculos. Depois dos 50, pode ser o próximo passo.
Ele traz orientações práticas de treino, alimentação e rotina para quem busca energia real e músculos que respondem de verdade. O acesso está no comentário fixado. Vale a pena conferir. O terceiro exercício da rotina é o crucifixo no banco plano. Diferente do supino, que coloca você para empurrar peso com força bruta, aqui a proposta é quase cirúrgica. Isolar o peitoral e fazê-lo trabalhar de ponta a ponta. É o movimento que transforma o músculo em protagonista absoluto, sem a interferência exagerada dos ombros ou tríceps. Deitado no banco, cada repetição se parece mais com um gesto de abrir os braços para abraçar algo imenso. Os cotovelos, levemente flexionados, criam a curva certa, e o trajeto em arco alonga as fibras musculares de forma única. Nesse momento, não há pressa. O segredo não está em quantas vezes você faz, mas em como controla a descida, sentindo o estiramento profundo que parece rasgar o músculo por dentro. E é justamente aí que nasce o estímulo para o crescimento. O crucifixo é um exercício de contraste. No início, o peito se abre, vulnerável, como se estivesse sendo testado até o limite. Na volta, a contração faz o músculo se fechar em força e densidade. Essa alternância entre alongamento e encurtamento cria um tipo de microtrauma que nenhum press consegue imitar com a mesma intensidade. Há também as variações que enriquecem a prática. Com halteres, você ganha liberdade de movimento e ativa estabilizadores. Na máquina, encontra mais controle e segurança, ideal para quem precisa proteger articulações. Com cabos, a tensão permanece constante durante todo o percurso, transformando cada centímetro em estímulo. Feito de forma consciente, o crucifixo não é apenas um exercício, é uma aula de paciência, técnica e domínio corporal. Ele não pede pressa, não aceita impulsos, só recompensa quem entende que crescer músculos não é só empurrar ferro, mas também aprender a trabalhar o músculo no detalhe. O quarto exercício é o supino reto, considerado por muitos como o rei do treino de peito. Mas a realeza desse movimento não vem apenas da tradição ou da fama que carrega, vem da capacidade de colocar todo o peitoral em jogo, principalmente a região média, de um jeito que nenhum outro exercício consegue replicar. Deitar-se no banco com a barra acima do peito parece simples, mas a execução correta transforma um gesto comum em um teste de força, técnica e disciplina. Escápulas retraídas, pés fincados no chão, pegada firme. Cada detalhe é uma engrenagem que mantém a máquina funcionando com perfeição. A descida da barra deve ser lenta, quase como se você estivesse guardando energia em cada centímetro, até tocar suavemente a altura dos mamilos. A subida, por sua vez, é explosiva e consciente. O momento em que o peito responde com potência. A beleza do supino está na sua versatilidade. Com a barra, você consegue cargas pesadas e sobrecarga progressiva, essencial para ganhos de força e volume. Com os halteres, o movimento ganha amplitude e liberdade, corrigindo desequilíbrios entre os lados. Já na máquina, há mais estabilidade, o que reduz riscos e permite foco absoluto no músculo. E, embora seja um clássico absoluto, o supino também esconde armadilhas. O erro mais comum é arquear demais a lombar para empurrar mais peso, transformando um exercício de peito em uma bomba relógio para a coluna. Outro erro é descer a barra de forma incompleta ou rebatê-la contra o tórax, atalhos que destroem a eficácia do movimento e aumentam o risco de lesão. Quando bem executado, o supino reto é mais do que um exercício, é um divisor de águas no treino. Ele mostra quem está disposto a sacrificar a vaidade do peso a qualquer custo, pela técnica que realmente constrói um peito denso, proporcional e imponente. O quinto exercício é o crossover na polia alta. Aqui não existe espaço para pressa ou movimentos descuidados. Cada repetição é quase como esculpir o músculo com bisturi, porque a tensão constante dos cabos não dá ao peitoral um segundo de descanso. Enquanto halteres e barras aliviam a carga no topo ou na base do movimento, a polia prende o músculo em um estado de trabalho ininterrupto. De pé, com um pé à frente e o tronco levemente inclinado, o corpo assume uma posição de estabilidade. As mãos partem de cima, quase acima da cabeça, e descem em arco até se encontrarem diante da linha do abdômen. É nesse trajeto descendente que o peitoral inferior entra em ação, criando aquele contorno arredondado que define a transição entre peito e abdômen. Mas não é apenas estética. O controle que o crossover exige fortalece fibras profundas, melhora a consciência corporal e obriga o atleta a dominar a técnica. O erro mais comum é deixar que os braços guiem o movimento, transformando o exercício em um simples puxão de cabos. A chave está em pensar que os braços são apenas alavancas e quem deve puxar de fato é o próprio peitoral. O detalhe interessante é que pequenas variações mudam completamente a ênfase. Trazendo as mãos na altura do peito, o foco vai para o peitoral médio, finalizando mais baixo, próximo à linha do quadril, o esforço recai sobre o peitoral inferior. É quase como girar um botão de ajuste fino em uma máquina. Um simples ângulo muda tudo.
Quando realizado com cadência controlada, o crossover não é apenas um complemento. Ele é o exercício que refina, dá acabamento e traz densidade tridimensional ao peitoral. É nesse ponto que o músculo deixa de ser apenas volumoso e passa a ser esculpido com definição real. O sexto exercício é o pullover com halter, um movimento que muitos consideram esquecido, mas que guarda um poder singular, diferente dos presses e crucifixos. Ele não apenas trabalha o peito, como também conecta peitoral, dorsais e serrátil em um gesto único, quase primitivo. É o tipo de exercício que dá ao corpo aquela sensação de expansão, como se a caixa torácica se abrisse a cada repetição. Deitado transversalmente em um banco, com apenas a parte superior das costas apoiada, o quadril ligeiramente abaixo da linha do banco e os pés firmes no chão, o corpo assume uma posição que por si só já transmite intensidade. O halter é segurado com as duas mãos, formando um diamante com as palmas. Ele começa sobre o peito e desce em arco atrás da cabeça, lento, como se cada centímetro de alongamento fosse um desafio à resistência do músculo. É nesse momento que o pullover mostra sua singularidade. Enquanto o peso se afasta, o peitoral e a caixa torácica são forçados a suportar uma tensão que nenhum outro exercício reproduz. E quando o halter retorna ao ponto inicial, o músculo responde com uma contração poderosa, como se estivesse fechando as asas de um grande arco. O segredo está na respiração. Inspirar profundamente durante a descida amplia a expansão torácica, enchendo os pulmões e reforçando a sensação de abertura. Na subida, expirar de forma controlada intensifica a contração, fechando o movimento com precisão. Essa sincronia entre ar, músculo e carga transforma o pullover em algo mais do que um exercício. É quase um ritual de força e controle. O erro comum está em deixar os cotovelos abrirem demais, desviando o esforço para os ombros. Mantê-los firmes, levemente flexionados e apontando para cima é essencial para que o peito permaneça como protagonista. Feito da maneira certa, o pullover entrega um estímulo profundo, completa o trabalho do peitoral inferior e adiciona dimensão ao tórax, criando aquele visual amplo e poderoso que poucos conseguem atingir. No fim das contas, não é a falta de exercícios que impede o peito de crescer, mas a forma como eles são conduzidos. O maior erro está em transformar o treino em uma rotina automática, quase mecânica, onde o peso levantado parece mais importante do que a técnica, e onde a pressa em acumular séries substitui a paciência de executar com qualidade. É esse comportamento que cria a ilusão de esforço, mas que, na prática, rouba os resultados. O peito não cresce, os ombros ficam sobrecarregados, a postura se deteriora e a motivação se apaga pouco a pouco. Muitos homens passam anos presos nesse ciclo sem perceber que não é o corpo que não responde. É a forma de treinar que nunca foi ajustada. Por isso, a chamada de hoje foi clara. Abandonar essa porcaria de rotina que só serve para desperdiçar energia e, em troca, adotar movimentos inteligentes, bem executados e capazes de construir um peitoral largo, profundo e definido de verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo para continuar recebendo treinos e estratégias que realmente funcionam. Curta este vídeo para apoiar o trabalho e ajudar a levar esse conhecimento a mais pessoas. E claro, não pare por aqui. Assista também outros vídeos do canal que vão complementar essa rotina e transformar a forma como você treina. Nos vemos no próximo vídeo.